Olá, meu nome é Dr. Marquelas e seja bem-vindo ao Sítio Teológico. Este vídeo continua nosso estudo em Tiago 2 e foca em Tiago 2,17. Porém, para pôr o versículo no seu contexto, leremos versículos 15, 16 e 17. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe dizer, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adiante isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Não é raro, quando eu estou defendendo que todos que confiam na morte e na ressurreição de Jesus são salvos, sem respeito da presença ou da falta de boas obras, alguém lança este versículo dizendo, mas a fé sem obras está morta, como se fosse o cartão trunfo capaz de derrubar todos os argumentos e todos os versículos ao contrário. Na verdade, essa pessoa está pressupondo que a fé morta é fé falsa, é fé falsificada, e que tal fé não pode salvá-lo do lago de fogo. Vamos ouvir duas pessoas. Primeiro, uma citação de Dr. John MacArthur, um pregador de porte. Então, Tiago está tratando com uma fé morta, uma fé que não salva. Essa é a questão. Um outro irmão amado escreveu no seu site, Tiago fala que como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras também está morta. A pessoa que se diz cristão, mas vive em desobediência obstinada, tem a fé falsa, a fé morta, e nunca foi salva. Então, estes autores estão pressupondo que a palavra morta significa falsa ou falsificada. Agora, essa é uma sugestão interpretativa que podemos testar exegeticamente. Na Bíblia encontramos as palavras por morrer, morte ou morto. Em hebraico e em grego, 1.700 vezes. Mas em 90 a 80% de todas, as palavras referem-se à morte física. Alguém morreu. Seu corpo físico ainda estivesse presente, mas seus componentes imateriais tiveram se separado dele. Por sua vez, essa ideia de separação é essencial para entender como os autores da Bíblia usaram este grupo de palavras. Um segundo uso, que indica uma outra forma de separação, encontra-se nos versículos que apresentam os benefícios de nossa identificação com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. 14 vezes o Novo Testamento usa essas palavras neste sentido. Por exemplo, Paulo ensinou em Romanos 6, versículos 1 a 4, que em Cristo somos mortos ao pecado. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Encontramos este significado também em Romanos 6:11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. No caso do judeu crente, por sua identificação com a morte de Cristo, ele foi separado do domínio da lei de Moisés. Lemos em Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Em Cristo somos mortos, mortos ao domínio do pecado, e no caso do judeu crente, ele está morto ao domínio da lei de Moisés. Não somos falsos ou falsificados, mas separados do poder da lei e do pecado. Um terceiro significado do conceito de morte é a morte espiritual.
Assim como a morte física é a separação entre os componentes físicos e espirituais, a morte espiritual é a separação entre Deus e o homem pecador, quando rompemos comunhão com Deus devido ao nosso pecado. É essa morte que encontramos em Gênesis 2, versículos 16 e 17, quando Deus falou a Adão: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Algumas pessoas ficam confusas, porque estão imaginando que Deus falou ao respeito da morte física. E Adão não morreu fisicamente naquele dia. Mas Adão morreu naquele dia. Ele morreu espiritualmente, rompendo sua comunhão com Deus, demonstrado pelo fato que ele fugiu da presença de Deus. Ele foi espiritualmente morto, não falso, não falsificado. Em Lucas 15, no discurso do pai, do filho pródigo, em versículos 22 a 24, encontramos a palavra morto na parábola do filho pródigo. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Quando rompemos comunhão com Deus, morremos espiritualmente. Paulo advertiu os crentes romanos em Romanos 8, versículos 12 e 13. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Quando os cristãos pecam, morrem espiritualmente. A ideia não é que perdem a salvação, e muito menos que nunca foram salvos. O contexto em capítulo 8 não oferece nenhuma indicação que os leitores de Paulo não foram salvos. Paulo os chamou de irmãos. Também, se fossem crentes falsos, não poderiam morrer, porque já seriam mortos. Em vez disso, este capítulo é uma orientação para que pessoas salvas poderiam experimentar o poder do Espírito Santo em suas vidas. Mas se vivermos segundo a carne, morreremos. Não seremos falsos nem falsificados, mas sim cristãos fora da comunhão com Deus, tendo perdido o fluxo de vida espiritual que vem pelo enchimento do Espírito Santo. Agora, encontramos mais um significado pela palavra morto. 8 vezes encontramos versículos que declaram que algo era morto, no sentido de inerte ou inoperante, como uma bateria sem energia. Em Romanos capítulo 7, versículo 8, lemos: pois sem a lei o pecado está morto. Sem a lei, o pecado não está falso nem falsificado. Está morto, inerte, inoperante. Em Hebreus 11, versículos 11 e 12, lemos sobre Abraão e Sara e a impossibilidade deles conceber um filho. Pela fé, a própria Sara recebeu poder para gerar um filho e além do tempo normal, porque considerou fiel aquele que lhe havia prometido. Por isso também de um só homem nasceram descendentes, e eles de um homem morto, em números como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. O verbo aqui, nekrao, significa literalmente morrer, mas também foi usado com respeito de homens impotentes. Ele foi sexualmente inerte e incapaz de funcionar. Essa frase está quase idêntica com o que nós encontramos em Romanos capítulo 4, versículo 19. E sem enfraquecer na fé,
ele contemplou seu próprio corpo morto, tendo quase 100 anos, e morto do ventre de Sara, que não vacilou em descrença com respeito da promessa, mas foi fortalecido pela fé, dando glória a Deus. Como foi escrito em Hebreus também foi escrito aqui. O texto declara que ele estava morto, impotente. A palavra usada com respeito do útero de Sara é necrosis, e é mais forte ainda. E a palavra usada até hoje pelos médicos em referência à morte de órgãos ou tecidos no corpo. Em ambos os casos, Paulo estava escrevendo com respeito dos seus órgãos de reprodução. Não foram falsos, não foram falsificados. Houve um momento quando foram vivos e ativos, mas no velhice de Abraão e Sara foram inertes e inoperantes. Voltando à epístola de Tiago, capítulo 2, no mesmo contexto de 2,16, em Tiago 2, 23, encontramos uma referência ao Abraão, e lemos em versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Essa comparação entre um corpo sem espírito e a fé sem obras é importantíssimo. Um corpo sem espírito é falso? Ou que nunca foi vivo? Absurdo! Suponha que eu e você estivéssemos andando na calçada, encontramos um corpo de um homem defunto. E quando eu disse, olha só, um corpo morto, você respondeu, não, é um corpo falso. O que seria um corpo falso? Um manequim? Um fantoche? Um Papai Noel inflável? Um enfeite que sobrou de Natal? Seja que for um corpo falso, aquele corpo do morto é verdadeiro. Teve a vida e perdeu sua vida. Do mesmo jeito, a fé morta não é fé falsa, mas uma fé que morreu. Tiago 2,15 e 2,26 são as únicas vezes que encontramos a frase fé morta em todas as Escrituras. Se o significado intencionado por Tiago fosse que a fé sem obras está falsificada, e de fato nunca foi a fé verdadeira, seriam as únicas 2 vezes em todas as outras 1.700 vezes que as palavras morrer, morte ou morto aparecem nas Escrituras com este significado. Isso indica que a definição de falsa em Tiago 2 é muito improvável. Mais ainda, que a segunda ocorrência em Tiago 2, versículo 26, Tiago usou a palavra morta para comparar a fé morta com um corpo morto, e que um corpo morto seria um corpo vivo e verdadeiro que morreu, faz a tradução falsa ou falsificada contextualmente impossível. Como o corpo morto é um corpo que era vivo, mas que morreu, a fé morta é uma fé que estava viva, mas também morreu. Se virou inerte e inoperante em momentos de provas. Então, meu ouvinte, se você tem confiado na morte de Jesus Cristo como o sacrifício expiatório para os seus pecados, para o salvar da ira de Deus, e que Jesus ressuscitou dos mortos, segundo 1 Coríntios 15, 1 a 8, você creu no Evangelho e você é salvo da ira de Deus. E se você encontrar alguém que declara que você nunca foi salvo, porque ele não aprova de sua vida, e ele cita Tiago 2,17 para apoiar sua posição, saiba que essa pessoa está abusando as Escrituras. Por outro lado,
Se você está andando de uma maneira indigna de nosso Senhor Jesus Cristo, já chegou a hora para arrepender-se e confiar na graça de Deus que é capaz para livrá-lo do poder do seu pecado. O primeiro passo é parar de defender ou tolerar nossos desvios, confessando-os a Deus sem justificar nada. Segundo, devemos admitir a Ele que somos totalmente incapazes para nos livrar de nossos pecados. Terceiro, devemos submeter tal área de nossas vidas a Ele, como um sacrifício vivo, e pedir a Ele para nos encher com o poder do Espírito Santo e assim transformar nossas vidas. Como um crente, eu, que por muitos anos fui o escravo do pecado de mentir. Durante os mesmos anos em que eu estive estudando no seminário, servindo como presidente da sociedade missionária e evangelizando e discipulando pessoas, eu conheço muito bem que o crente verdadeiro poderia se tornar o escravo do pecado. Paulo confirmou isso em Romanos 6, versículos 12 a 16. Mas também posso testemunhar que, através de confiar na graça dele, Deus transforma vidas. Ele transformou minha vida. Além disso, todos nós precisamos do encorajamento de outras pessoas. Para vencer seu pecado, procure um grupo de cristãos comprometidos com a palavra de Deus e uma vida de santidade para andar com você nessa jornada, para que quando os seus vícios vêm batendo na sua porta, você pode receber o encorajamento que todos nós precisamos. Já chegou a hora para você viver de uma forma digna do que você é, um filho, uma filha de Deus. Eu sou o Dr. Mark Ellis e obrigado por visitar-me aqui no meu sítio teológico.